Olá, alunos! Hoje vamos conhecer os sinais de pontuação. A pontuação funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. Os pontos são importantes pois eles indicam a sua expressão numa frase, e é a impressão que se vai causar em quem lê ou escuta. Vamos conhecer o primeiro ponto, o ponto de exclamação. Olá, eu sou o ponto de exclamação. Sou utilizado em frases que expressam emoções, como desejo, alegria, espanto, raiva, admiração, entre outros. Vou dar alguns exemplos de frases exclamativas. Que belo dia de sol! Quem me dera ficar em primeiro lugar! Que desgraça! Estou furioso com você! Em frases imperativas, quando expressamos ordem, pare imediatamente com esse barulho. Saia agora. Em interjeições, quando expressam tristeza, alegria, dor, espanto, alívio, raiva, entre outros. Frases com interjeições. Ufa, que alívio! Ai, cortei meu dedo! O ponto de exclamação também pode ser utilizado com outros sinais de pontuação, como o ponto de interrogação. Isso serve para realçar a expressividade do discurso. Por exemplo, como isso foi acontecer? Eu estou perguntando e ao mesmo tempo estou exclamando. O que será de nós? O ponto de exclamação pode aparecer duplicado ou triplicado para enfatizar ou intensificar o sentimento que está sendo expresso. Sim, sim, gritaram as meninas, cheias de alegria. Amei! Contem comigo, que ideia fantástica! Bom, eu já me apresentei. Agora é a vez do ponto de interrogação. Olá, eu sou ponto de interrogação. Sou um sinal muito questionador. Sou utilizado em frases que fazem alguma pergunta. Por exemplo, quando será a aula de inglês? Qual a importância da água no planeta? Quem você pensa que é para me tratar assim? Mais uma vez, você não fez o que eu te pedi. Bom, basicamente é isso. Eu sou o ponto de interrogação. Até mais! Olá, eu sou a vírgula. Eu tenho um papel importantíssimo na escrita de textos e possuo muitas funções. Eu sirvo para indicar uma pequena pausa na leitura. Brasília, a capital do Brasil, tem 3 milhões de habitantes. Sirvo para separar elementos em uma frase. Meus sorvetes prediletos são os de chocolate, coco, limão e morango. E para separar o nome do lugar na escrita de datas. Por exemplo, Florianópolis, 31 de maio de 2020. Sou utilizada após um sim ou não, usados como resposta no início de uma frase. Por exemplo, você gostou do vestido? Sim, eu adorei. Pretende usá-lo hoje? Não, no final de semana. Após uma saudação, com muito amor, professora Vilma Ribeiro. Esses são apenas alguns exemplos de como utilizar a vírgula. Eu ainda tenho muitas outras utilidades. Existem casos que uma vírgula pode mudar todo o sentido de uma frase. Por exemplo, não estou bem. Não, estou bem. Não quero ler. Não, quero ler. Esse Ricardo é corrupto. Esse Ricardo é corrupto. Conseguiram perceber a importância de utilizar a vírgula corretamente? Que bom! Então, eu já vou indo. Até mais! Oi, gente! Nós somos os dois pontos. Na produção de texto, nós marcamos uma breve pausa no discurso. Geralmente somos utilizados antes de uma fala, explicação ou esclarecimento. Somos utilizados quando o personagem vai iniciar uma fala. Por exemplo, Margarida disse:
Vou ao mercado pela manhã. Para anunciar uma citação. Bem diz o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nas enumerações. Os planetas do Sistema Solar são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Após as palavras exemplo, observação, nota, importante, etc. Exemplos. Importante. Não se esqueça de colocar hífen na palavra ponto e vírgula. Observação. O ponto de interrogação pode indicar surpresa. Mesmo? Curiosidade. Segundo o novo acordo ortográfico, o uso do hífen nos termos dois pontos é facultativo, ou seja, pode ser escrito das duas maneiras, dois pontos e dois pontos com hífen. Então é só, pessoal. Eu já expliquei como eu funciono direitinho, agora eu vou embora. Tchau! Olá, pessoal! Eu sou o travessão, um traço maior que o hífen e costumo ser empregado no discurso direto para indicar a fala de um personagem ou a mudança de interlocutor nos diálogos. Por exemplo, o que é isso, mãe? É o seu presente de aniversário, minha filha. Não confunda, o travessão e o hífen são sinais diferentes. Enquanto que o travessão é um sinal de pontuação, o hífen é um sinal gráfico. Até mais, pessoal! Tchau! Olá! Nós somos as aspas. Quem nunca ficou em dúvida sobre o emprego das aspas? Eu sou um recurso gráfico muito utilizado na linguagem escrita. As aspas devem ser empregadas sempre que você for fazer alguma citação. Por exemplo, abre aspas. Nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Fecha aspas. Frase de Thomas Edison. Uma situação de uso em que as aspas são empregadas com frequência é quando temos como intenção exprimir ironia. Ou seja, quando queremos dizer o contrário daquilo que estamos expressando. Exemplo. Essa moça é um amor. Esse cachorro é muito calminho. As aspas aqui indicam que, na verdade, a moça não é um amor e nem o cachorro é muito calminho. As aspas devem aparecer quando no texto surgirem palavras informais como gírias. Falei com ela, mas deu ruim. Ele me trollou no estacionamento. Para ressaltar a ocorrência de palavras estrangeiras, observe o exemplo. O barman marcou um encontro no hall do edifício. As aspas também são usadas para indicar a fala de um personagem. O cantor foi curto e grosso. Não tolerarei comportamentos do tipo em meus shows. Se a frase começa e termina com aspas, você deve colocar o ponto final dentro das aspas. Por exemplo, está morto, podemos elogiá-lo à vontade. O ponto final aqui está dentro das aspas, porque a frase começou e terminou com aspas. Agora, se a frase não está integralmente dentro das aspas, a pontuação deve ficar fora das aspas. Por exemplo, estou de acordo com Machado de Assis, que dizia, sabiamente, lágrimas não são argumentos. Aqui, o ponto final deve ficar fora das aspas, porque a frase não começou com aspas. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre mim. Tchau! Olá, nós somos as reticências. Somos representadas pela sequência de 3 pontos. Somos o sinal gráfico que sinaliza principalmente interrupção em um discurso ou podemos indicar que algo em uma frase continua. Nós podemos ser utilizadas em diversas situações. Em interrupção de ideias. Acontece quando o personagem começa a falar sobre uma ideia e a interrompe. Por exemplo, ele disse que não queria, mas nada disso teria acontecido se... Você sabe. As reticências são ótimas para demonstrar hesitação, dúvidas e esquecimento. Exemplo. Daí ele pegou...
ele pegou, como se diz mesmo, uma boina. Eu estava correndo e caí do nada. Não sei se você vai, mas não sei. Penso que será muito bom. Na interrupção de discursos, em trechos de citações, ou seja, quando não se apresenta a frase completa do autor. Nesse caso, devemos usar as reticências entre parênteses. Por exemplo, tal movimento ficou conhecido como caras pintadas, para indicar continuidade de uma ação ou fato. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, A, B, C. Comprei muitas frutas, banana, abacaxi, maçã. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Tchauzinho! Olá, eu sou o ponto final. Sou utilizado para terminar uma ideia ou discurso. Sempre apareço no final das frases afirmativas ou negativas, marcando uma pausa mais longa. Temos aqui exemplos de frases afirmativas. Ontem fui ao dentista. Meu pai gosta daquela cantora. O vidro da janela está muito sujo. Claro que eu pedi ajuda. Exemplos de frases negativas. Ontem eu não fui ao dentista. Meu pai nunca gostou daquela cantora. O vidro da janela nem está muito sujo. Eu jamais pedirei a sua ajuda. Além disso, o ponto final, posso ser usado para indicar abreviaturas e siglas. Temos aqui alguns exemplos de abreviatura. Abreviação de dona, abreviação de senhor, abreviação de página e a sigla de Organização das Nações Unidas. Na matemática, o ponto final é utilizado também para indicar uma multiplicação. Por exemplo, 2,3 é igual a 6. Lê-se 2 vezes 3 é igual a 6. Espero que tenham entendido qual é a minha utilidade. Até mais. Vou contar para vocês uma história que mostra a importância da pontuação. O mistério da herança. Um homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou, nos momentos finais, que precisava fazer isso. Pediu, então, papel e caneta. Só que, com a ansiedade em que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Escreveu assim: deixo os meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Morreu antes de fazer a pontuação. A quem deixava ele a fortuna? Eram 4 concorrentes: o sobrinho, a irmã, o padeiro e os pobres. Os herdeiros assim o pontuaram. O sobrinho fez a seguinte pontuação: deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. A irmã chegou em seguida, pontuou assim o escrito: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. O padeiro puxou a brasa para a sardinha dele. Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho? Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Então chegaram os pobres da cidade. Espertos fizeram essa interpretação. Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Vocês conseguiram perceber a importância da pontuação? Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Então, agora que vocês já sabem tudo sobre pontuação, nós vamos fazer as atividades do livro e da folhinha. No livro, nós vamos estudar da página 116 até 120. Na página 116,
até um pedacinho da 117, nós temos aí um resumo sobre o uso dos sinais de pontuação. É importante que você leia com atenção para realizar as suas atividades. No exercício do número 1, no seu livro, você vai copiar as frases, colocando a pontuação necessária. No número 2, você vai escrever frases usando ponto de exclamação, vírgula, 2 pontos, travessão, aspas e parênteses. Você pode escrever uma frase utilizando diversas pontuações ou várias frases, uma para cada tipo de pontuação. Já no número 3, eu quero que você copie esse texto no seu caderno de caligrafia, substituindo os símbolos pelos sinais de pontuação que estão indicados. Na página seguinte, na 118, nós temos um texto, um poema, na verdade, falando sobre uma lenda da mandioca e da macaxeira. Você vai ler com atenção e responder as questões de interpretação sobre esse poema. No número 2, você tem aqui uma pesquisa para fazer. Pesquise a lenda da mandioca em livros ou na biblioteca, na internet. Copie no caderno o trecho da lenda que explica como surgiu essa planta, também no seu caderno de caligrafia. Logo a seguir, nós temos um exercício de produção de texto, uma redação. Essa proposta é que você pesquise uma lenda brasileira e conte oralmente aos seus colegas e professor. Mas como nós estamos no período de pandemia e não podemos ainda estar juntos em sala de aula, eu quero que você pesquise sobre uma lenda brasileira, escreva no seu caderno de caligrafia e conte oralmente para os seus familiares. É importante que você treine essa apresentação, de expor oralmente as suas ideias, a sua redação para outras pessoas, porque nas séries seguintes vocês vão apresentar vários trabalhos dessa forma. Então é importante você treinar já em casa com os seus familiares, durante esse período que infelizmente não podemos estar juntos. Então você tem 3 tarefas para fazer no seu caderno de caligrafia. Não esquece, o exercício do número 3 da página 117, o exercício do número 2 sobre pesquisar uma lenda e copiar no seu caderno de caligrafia, e a produção de texto, que é a sua redação sobre a lenda que você pesquisou. São 3 atividades no caderno de caligrafia. Já na nossa folhinha, nós vamos trabalhar sobre os sinais de pontuação, que é o conteúdo que nós estamos vendo na aula de hoje. Então, no exercício do número 1, você vai pontuar o texto utilizando esses sinais que estão aí como referência para vocês. Lê o texto em voz alta para que você consiga perceber qual é a pontuação que vai ser necessária. Tá? Lê em voz alta, que te ajuda bastante. Já no exercício do número 2, você vai encontrar no diagrama o nome dos sinais de pontuação. Então, o exercício está bem simples, bem fácil. Não esquece de anotar o código da nossa aula de hoje, L25. Se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, ok? Um grande beijo e até a próxima aula.